Olá pessoal do Café História, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Marcela Albani, eu sou professora de História da Educação Básica, também já estive professora na área de Didática Especial de História e Prática de Ensino de História no UFRJ, na Faculdade de Educação. Tenho experiência, na verdade, desde o finalzinho de 2009, mais ou menos, eu venho pesquisando sobre o ensino de História e as tecnologias digitais. Como é que a gente pode pensar esse universo digital para ensinar e para trabalhar com história na educação básica. Então, no meu mestrado, eu pensei um pouquinho nessa relação da tecnologia na formação de professores, como é que licenciandos, futuros professores de história pensam esse tema da tecnologia na sua trajetória profissional. E agora eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio, na Unirio, pesquisando sobre a temporalidade, como é que as tecnologias mudam, se mudam, em que medida mudam uma noção de tempo e como é que isso afeta o ensino-aprendizagem da história escolar. E o tema de hoje, para nosso bate-papo, é sobre um trabalho que surgiu de um curso de especialização nessa área de tecnologia na UFRJ, lá no Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, onde eu cursei uma disciplina de games, gamificação, e ao mesmo tempo já estava dando aula na educação básica e sempre tive muito problema com os games, porque a escola onde eu trabalho a gente usa tablet e eu sempre querendo trabalhar, ensinar história, achando que aquilo é fantástico e o meu aluno lá imerso, distraído no tablet. Só que eu percebi que os jogos digitais, nesses games, eles eram um grande concorrente e na medida em que eu fui para a escuta, poxa, mas o que vocês tanto fazem, o que vocês tanto jogam, Fui para esse movimento de entender e entrar no universo deles, eu pude perceber a potencialidade disso a favor do que a gente quer, que é esse ensino de história que tem um significado, que tem um sentido para eles. Enfim, então dessa questão que na verdade era um problema inicialmente, surgiu um trabalho que hoje foi publicado nesse livro, Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula. E a ideia do livro é primeiro chamar atenção para a importância do lúdico, a importância do brincar. Às vezes a gente associa o lúdico somente à infância, quando nós somos crianças, e na verdade a importância do brincar ela percorre ou deveria percorrer a nossa vida toda. Então a ideia do livro é justamente chamar a atenção do leitor, que eu pretendo, professores, educadores, pais, pessoas que lidam aí com a infância, com a juventude e que muitas vezes falam que a educação precisa mudar, mas muitas vezes não sabem como. A ideia do livro, obviamente, não é ser um manual de como proceder, mas é abrir esse diálogo para esses pesquisadores, professores, para que a gente possa tentar avançar na educação, no educar no século XXI. Então o livro, eu primeiro questiono os games como possibilidade, que história é essa, como é que a gente pensa essa relação história, ensino de história e games, por que pensar isso no ambiente escolar. Na segunda parte do livro, eu vou discutir um pouco o assunto que eu estava trabalhando na época, que foi essa experiência que está no livro, ela foi feita com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2, e aí a ideia é que a gente estava trabalhando com Roma Antiga na época, e eu fiquei pensando, poxa, o que a gente vai fazer de diferente para abordar esse assunto? E aí a gente fez, a gente teve uma aula expositiva, a gente trabalhou com o texto do livro didático, a gente fez na visita virtual ao Coliseu Romano, por exemplo, onde eles puderam conhecer um pouco a parte da cultura, da arquitetura. E daí surgiu a ideia de trabalhar com roteiros de jogos. Eu esqueci de dizer, na verdade, além de tudo isso, a gente também trabalhou com análise crítica da Wikipédia, que tantas vezes é mal falada, é criticada, mas na verdade é a primeira referência que os nossos alunos têm. E aí a gente fez, a gente comparou com o que a gente tinha lido no livro didático, do que a gente tinha trabalhado em sala de aula. E depois disso, da visita virtual, do livro didático, da aula expositiva, da análise crítica da Wikipédia, nós finalizamos elaborando roteiros de games. E aí a única coisa que eu lancei para eles esse jogo tem que se passar no contexto da Roma Antiga.
E aí foi muito interessante, porque esses alunos, né, com a sua cabeça lá dos seus 11, né, 12 anos, de sexto ano, eles se pensaram como produtores de roteiros de jogos, dentro da linguagem deles, do universo deles, né, trabalhando essa relação entre história científica, ficção, porque eu acho que a gente pode, como professor, discutir tudo isso em sala de aula. E eles foram elaborando esses roteiros do jogo deles. E é isso que eu trago no livro, inclusive lá no finalzinho, ao longo do texto, muitas vezes eu faço menção, eu mostro, né, esse roteiro produzido por eles, os desenhos que eles fizeram ilustrando esse contexto aí que eles optaram, né, de arquitetura, trabalhando com religião, cultura, vários aspectos que para eles aquilo era significativo, e no livro a gente faz menção. E aí, para finalizar, né, eu fiquei pensando assim, poxa, se eu quisesse materializar essas ideias, se eu quisesse realmente pegar e transformar esses roteiros em jogos reais, né, em jogos que outras pessoas pudessem jogar. Não consegui concretizar isso na sala de aula, até porque nós, professores, sabemos que o calendário é sempre corrido, né, a gente sempre tem muita coisa para trabalhar, enfim. Eu não consegui materializar isso. Mas na pesquisa na universidade, né, como eu falei, esse projeto ele surgiu a partir da minha experiência de sala de aula e a partir da experiência de pesquisa na universidade. Eu fui, depois de um tempo, vasculhar, realmente pesquisar que tipo de plataformas existem para eu criar jogos. E a conclusão que eu chego, né, dos desafios, né, grande parte dessas plataformas estão em inglês, né, mas isso pode ser uma dificuldade, mas não necessariamente um impedimento. Cada professora que vai saber, né, vai perceber suas dificuldades e vai conseguir saná-las ou não. Enfim, então no livro eu apresento algumas plataformas possíveis para colegas, professores, né, como vocês que estão assistindo, caso tenham interesse, possam desenvolver atividades semelhantes ou se apropriar desse planejamento e pensar em outras possibilidades para enriquecer o seu trabalho na sala de aula. Então é isso, eu espero que vocês gostem. O livro está à venda pela internet, no site da editora Apris, que foi a editora que lançou o livro. Na Livraria Cultura, ele também pode ser adquirido, na Amazon, na Companhia dos Livros e também de contato direto comigo, que eu vou ter um prazer em conhecê-los, em trocar ideias, porque é isso, é uma experiência viva e que eu gostaria que pudesse servir para outros vários colegas da área de educação, de história ou áreas afins. Um grande abraço para todos do Café História e muito obrigada!